E aí, meu parceiro, tá contando moeda por causa de quê? Ah, não confio mais nesse tal de INSS não. Tô ajuntando isso tudo pro meu futuro. Deixa de ser besta, só. A Viriato Corretora de Seguros tem a previdência privada para você. Rapaz, aquela cheia de benefícios em todos os seguros? É essa mesmo, meu amigo. E você não precisa mais esconder dinheiro na meia, não. Para Ah, com isso, rapaz. graças a Deus, meu pé não tava aguentando mais. Mas me passa o contato lá pelo Zap Zap? Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia, se é que é possível. Mais uma vez, o filme se repete. E, infelizmente, é um filme de terror com final triste para o torcedor vascaíno. Mais um jogo que o Vasco compete, o Vasco cria e, no final, entrega 3 pontos para a equipe adversária. Vou tentar trazer aqui para vocês alguns aspectos técnicos, alguns aspectos táticos e principalmente o que fazer para tirar o Vasco dessa situação. 3 vitórias nos últimos 22 jogos. E o trabalho do Fernando Diniz? Já pode ser questionado? Contratações? De que maneira o Vasco vai poder sair dessa situação? A única coisa que não pode ser questionada é a infinidade de possibilidades que você tem quando você escolhe a Foot Fanatics para comprar o seu artigo esportivo. Torcedor, tá vendo esse QR Code que tem aí na tela? Por favor, não deixe passar essa oportunidade. E você utilizando o cupom Atenção Vascaínos, você tem a possibilidade de ganhar 7% de desconto. E a Foot Fanatics eu já vou alertar aqui. Você vai escanear o QR Code, vai entrar lá no portal deles e você vai ter a possibilidade de escolher alguma coisa que você esteja precisando. E certeza absoluta que você vai comprar mais de uma coisa porque a Foot Fanatics, para quem gosta de esporte, realmente é infinitas possibilidades. Então dá essa moral e usa esse cupom Atenção Vascaínos. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre mais um jogo do Vasco que, infelizmente, o final não é feliz. Se liga aí, torcedor. Então, torcedor, domingo de manhã, 10 horas, não sei se é nesse horário que você está vendo esse vídeo, se é mais próximo ao meio-dia ou se é mais próximo à noite, e você está pensando no que providenciar para que você possa comer, não esqueça de dar aquela moral e colar no Grupo Rão, que é esse apoiador do canal Atenção Vascaínos. Tá vendo esse QR Code aí? Você tem a possibilidade, a partir da hora que você visita o Grupo Rão, lembrando que é o maior grupo de food delivery do Brasil. Tá com fome, torcedor vascaíno? Baixa o aplicativo do Mundo Rão e pede. Olha só, você tem a possibilidade do sushi Rão, da pizza do Rão, do Naja Rão e também do China Rão. Qualquer um desses sabores que você possa escolher aí da culinária. E olha que tem para os mais variados gostos. Vou dar uma dica aqui para você do Rão. Frango com molho de laranja e pimenta a partir de R$ 24,90. Lembrando que se você atingir o pedido mínimo, na sua primeira compra você tem R$ 12 de desconto usando o Rão do Vascão. Domingo, você está pensando em numa comida japonesa, numa comida chinesa ou então na pizza? Não deixa passar em branco, cola aqui com a gente e dá essa moral aqui para o canal. Torcedor, vamos tentar organizar aqui o pensamento, porque não pensa que é fácil vir aqui falar com você toda a vida trazendo pautas negativas. E, infelizmente, hoje é mais uma vez que vai chegar por aqui uma pauta negativa. O técnico Fernando Diniz, contrariando o torcedor vascaíno já na escalação, volta com o João Vitor para a equipe titular. Pois bem, eu até justifico a entrada do João Vitor no dia que nem ontem pela questão
da pouca efetividade no Puma no setor ofensivo. Acredito eu que o Fernando Diniz deve ter pensado que com a velocidade o João Vitor poderia fazer as coberturas e ter um melhor êxito do que colocar, por exemplo, o Maurício Lemos pelo lado direito. E olha que durante o jogo, querendo ou não, isso se confirmou. O João Vitor fez uma boa partida na noite de ontem. Só que o mais questionável, pelo menos da minha parte, não é a entrada do João Vitor na equipe titular, é a barração do Lucas Freitas. E quando você fala hoje de futebol, você tem que ter o entendimento que o setor defensivo é responsável por iniciar o setor ofensivo, e o setor ofensivo é o responsável por iniciar o sistema defensivo. Onde é que eu quero chegar com isso? Com o Maurício Lemos jogando pelo lado esquerdo, o Vasco não tem saída de bola mais por aquele lado. O Vasco fica muito previsível. E o gol que entrega o Maurício Lemos ontem é algo que eu tenho certeza que o técnico do Mirassol, o Guanais, deixou claro isso para os seus jogadores. Olha, a hora que o Maurício Lemos pegar essa bola e tiver virado para o centro do campo, ataca que a bola vem por dentro. Porque ele não tem perna esquerda para sair jogando lá no Piton. E foi isso que acabou acontecendo. Mas trazendo para o primeiro tempo, o Vasco faz um jogo que tenta marcar a saída de bola do Mirassol, até consegue êxito. O gol que o Hugo Moura perdeu quando o jogo estava 0-0, tendo a possibilidade de servir o Ryan que estava atrás, tendo a possibilidade de servir o Verratti que estava ao seu lado, ou pelo menos chutar essa bola no gol, no canto esquerdo do Walter. Quem aqui não viu o lance ainda, ou se viu, me lembrou o Rony e o Varela no Maracanã domingo passado. O Rony só não poderia ter chutado a bola onde ele chutou, do Atlético Mineiro. E assim foi o Hugo Moura ontem. O Ryan também num bom chute de fora da área, fez o Walter ter uma grande defesa. Enfim, um primeiro tempo que, na minha opinião, o Vasco foi superior à equipe do Mirassol. Só que no intervalo, eu comentei com o Emerson Rocha, olha, me parece que o Hugo Moura está cansado e a transição defensiva do Vasco ela é muito lenta, porque Coutinho, Verratti, Nuno, o Vasco sofre muito. E quando você joga com uma equipe igual a equipe do Mirassol, ela induz a trocação, ela induz esse jogo sem controle, em que a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não é um jogo que o Mirassol pisa, circula, chega perto da área, tenta uma triangulação e bota na área. O jogo é tão bate e volta que essas transições precisam ser feitas muito rapidamente. E o Vasco tem dificuldade nessa transição, muita dificuldade. E o primeiro gol do Mirassol sai numa falha do Fusato, que vinha fazendo um ótimo primeiro tempo, principalmente pela questão de saída de bola com as bolas no chão. Me pareceu ter muita habilidade. No final, quase que entregou a paçoca também no quarto gol, mas enquanto estava emocionalmente ok, fez um jogo justo com a bola nos pés. Inclusive uma saída de gol que ele deu um soco que fazia tempo que eu não vi um goleiro do Vasco fazer. Só que naquilo que o goleiro precisa ser especialista, que é defender bolas, no primeiro chute do Mirassol no gol, 1-0 para a equipe paulista. Depois, mais uma saída jogada errada do Maurício Lemos, que eu já trouxe aqui para vocês, 2-0. E o técnico Fernando Diniz o que faz? Mais uma vez, saca um zagueiro, só que dessa vez o Thiago Mendes foi escolhido para ir para a zaga, o Jair entra por dentro para tentar qualificar essa saída de bola e o David acaba entrando também na equipe do Vasco. Só que antes disso, o Vasco consegue o empate na entrada do David. O Vasco consegue com duas bolas alçadas na área, uma com o Puma, que é muito bom no jogo aéreo. O Puma nessas bolas de inversões, assim, ele ataca a bola como ninguém. Eu, se fosse o Puma para a carreira dele, eu começaria a pensar seriamente na questão dele jogar na segunda linha, porque ele tem um bom poder de finalização, ele tem uma boa impulsão. Eu acho que era um cara que poderia pensar melhor nisso aí. Depois o gol do Verratti, e futebol é cheio de detalhes, torcedor, e até isso o Vasco leva azar. Porque qualquer jogo, em qualquer lugar do mundo, que você está perdendo de 2-0 e você chega um empate, o adversário dá uma tonteada, sabe? Tanto que o Coutinho quis correr lá, buscar, botar essa bola no meio. O que faz o VAR? Para o jogo durante 3, 4 minutos. Dá tempo do boxeador se erguer, tomar uma água, receber uma instrução do treinador, sabe? Até nisso o Vasco leva azar, porque se não tem essa verificação toda do VAR, talvez o Vasco conseguiria um ritmo maior. E mesmo assim, o Vasco teve a chance de fazer o 3-2 numa bola cruzada aí que o Verratti entra entre os zagueiros do Mirassol, cabeceia e a bola passa raspando.
Só que as opções do Diniz no banco, a gente sabe que não são opções saudáveis a essa equipe do Vasco. E até mesmo o jogador que vinha indo muito bem nas últimas partidas, caso do David, ontem entrou de uma forma bizonha, errou tudo que tentou, tropeçou na bola literalmente. E o Lloyd, que tinha feito um bom jogo contra o CSA, ontem entrou naquele modo dele, passeando no shopping, parece que desconectado com a realidade, tentando passar no meio do jogador adversário, driblar, como se fosse um fantasma e errando todas as ações. Até que é lançada uma bola lá na esquerda do Vasco, o jogador do Mirassol, que tinha acabado de entrar, inacreditável, Eduardo Costa, se eu não me engano o nome, ganha do Piton, cruza e dentro do gol o jogador que também tinha acabado de entrar, primeiro toque na bola de quem cruzou, primeiro toque na bola de quem fez o gol, 3-2 Mirassol, e daí o Vasco não teve mais força e nem psicológico para sair dessa. Na coletiva, o Diniz fala que o Vasco precisa parar de errar, mas como estancar esse parar de errar? Primeiro de tudo, Diniz, cada um na sua posição. Vamos parar aí de colocar zagueiro de pé direito do lado esquerdo. Se não está contente com o Lucas Freitas, que eu acho até injusto pelas partidas que ele vem fazendo, vá ao mercado e traga zagueiro. E outra coisa, Diniz, não vai dar tempo de você fazer algo que você tanto gosta, que é colocar jogador treinado dentro de campo. Não vai dar tempo de ficar treinando o jogador para aquilo que você pensa. Eu lembro que você citou que no seu primeiro jogo contra o Lanús, você já conseguiu colocar bastante coisa das suas ideias dentro de campo. Então, não fica esperando a hora que chegarem esses jogadores pensando de como fazer para entrar e colocar dentro de campo. E alguns jogadores que ficam no banco e não estão sendo utilizados, eu acho que está na hora do Vasco repensar. Novas contratações chegando, alguns jogadores da base e colocar esses jogadores basicamente de lado, porque não adianta ficar levando de um lado para o outro e não aproveitar. Alex Teixeira, Esforza, Garré, Paulinho, são jogadores que infelizmente vão de um lado para o outro e o Diniz me parece que não dá a mínima para esses jogadores, não gosta e vai precisar de contratação. E o pior de tudo, quinta-feira um jogo decisivo contra o CSA. Vence, vai dar para desfrutar? Não vai dar para desfrutar, porque provavelmente o Vasco vai estar na zona do rebaixamento e já vai ter uma decisão contra o Atlético Mineiro domingo em São Januário. Então agora é comitê de emergência. Quem pensa no futebol no Vasco tem que ter um entendimento para ontem que o Vasco precisa reforçar e esses jogadores precisam chegar e entrar para dentro do campo. Rival, Galo, Grêmio, todo mundo que contrata, o jogador chega num dia e joga no outro. E no Vasco precisa da adaptação, precisa fazer, precisa escolher, precisa... Não. É chegar e jogar e precisa ter esse senso de urgência para mudar esse cenário o quanto antes. Ainda faltam para o Vasco 3 jogos para acabar esse turno. O Vasco tem apenas 15 pontos. O Vasco, pelo menos, vai precisar aí fazer 5, 6 pontos ainda no turno para não ter um retorno de desespero. Porque daqui a pouco vai precisar, a cada 2 jogos, vencer um. E quando entra nesse modo, a gente sabe que fica muito difícil. Beleza, torcedor? Essa foi a resenha hoje por aqui. Infelizmente, mais uma resenha que não é legal, o torcedor não gosta de ouvir isso. E antes que eu me esqueça, para encerrar o Faísca Tá On, precisamos falar sobre Felipe Coutinho também. Se eu fui crítico ao salário do Payet, eu também preciso ser crítico ao salário do Felipe Coutinho. Eu, se fosse para escolher um dos dois, eu ficaria com o Felipe Coutinho e continuaria com essa escolha. Só que gastar hoje 1,5 milhão de salário para aquilo que o Coutinho vem entregando é muito pouco. E um dia que nem ontem, o Diniz também poderia ter retirado ele de campo antes. Infelizmente, o Coutinho não vem entregando aquilo que a gente imaginava. E uma pena, porque é um jogador de 33 anos e as suas ações dentro de campo parecem de um veteranaço. Parece um Nenê com 44 anos no Juventude. E não é isso que a gente imaginava. Que ele possa minimamente recuperar a confiança e a força física que fez ele ter aquele bom jogo contra o São Paulo no Morumbi. Só que quem joga 1 milhão, quem ganha 1,5 milhão por mês, não dá pra gente ficar escolhendo jogos específicos. Ah, jogou bem aquele jogo. Não, tem que ser linear, tem que jogar bem todos os jogos e ser a referência da equipe. Coisa que, infelizmente, Felipe Coutinho vem de longe, não vem acontecendo e é uma grande decepção até agora. Beleza, torcedor? Agora sim, um abraço, senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Hoje à noite tem uma arquibancada aqui no Atenção Vascaínos ainda e começa tudo de novo. Segunda-feira, nossa tradicional live, terça-feira, BDG, segunda também, tabela, programação, nessa semana decisiva que o Vasco tem pela frente. Abraço, galera!
Modric sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!